Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. Pleitos da advocacia brasileira são encaminhados ao presidente do Supremo contra violação de prerrogativas no tribunal. OAB apoia proposta de sessões extras no STF durante julgamento do mensalão. Conselheiros federais da Ordem saem em defesa do advogado Márcio Tomás Bastos. OAB propõe criação do índice de aferição das metas ambientais durante a Rio+20. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, um bate-papo com o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem. Você vê tudo isso a partir de agora aqui no programa OAB Nacional. Interlocução com o Judiciário. Para requerer medidas contra violação às prerrogativas profissionais dos advogados no Supremo Tribunal Federal, a OAB encaminhou ao presidente do STF um ofício contendo uma série de reivindicações da advocacia brasileira. O objetivo é alterar situações muitas vezes constrangedoras e ilegais na rotina dos profissionais que militam no STF e que têm se revertido em constantes ofensas às prerrogativas profissionais da categoria e até mesmo em restrição do exercício profissional. Entre as reivindicações feitas pela OAB está o pedido de adoção de medidas urgentes por parte do tribunal para permitir que as iniciais de habeas corpus direcionadas ao Supremo, especialmente as relacionadas a réu preso, sejam aceitas também por meio físico e não exclusivamente por meio eletrônico. É necessário, sim, que cada vez mais nós privilegiemos o processo virtual. Entretanto, nós não podemos, em nome dessa virtualização, dessa modernização do processo, restringir institutos como o habeas corpus, que é um instrumento fundamental para o cidadão brasileiro. E, nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, até mesmo para proteger os advogados que vêm do Brasil inteiro para peticionar, para protocolar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, para proteger o cidadão brasileiro que pode, independentemente do advogado, também manejar o habeas corpus, a Ordem está pleiteando que o Supremo Tribunal Federal não restrinja mais esse tipo de utilização ao meio virtual. Outra reclamação da advocacia é a restrição do livre acesso e circulação de advogados nas dependências do Supremo, o que tem se revelado, segundo a OAB, uma prática constrangedora e ilegal. O Supremo é a casa do povo, é a casa do advogado brasileiro. Por isso a Ordem não concorda com esse tipo de restrição ao direito do advogado de ingressar no Supremo, até porque a lei já determina que o advogado pode ingressar em qualquer dependência da Justiça sem nem precisar se identificar. A OAB pede que sejam tomadas providências urgentes para acabar com as filas que se formam na entrada do plenário, principalmente nos dias de julgamentos com maior repercussão social. Para amenizar a situação, a Ordem sugeriu a criação de filas específicas para advogados e outras para estudantes e público em geral. É profundamente desagradável para a advocacia e prejudicial para a advocacia, para as partes, que os advogados tenham que enfrentar as filas de muitas vezes de visitantes que vão ver os julgamentos do Supremo Tribunal Federal para poder trabalhar. Não se está aqui querendo nenhum privilégio para a advocacia, mas sim zelar pelo trabalho do advogado. O advogado vai ao Supremo não para assistir julgamentos, mas para participar como ator desses julgamentos, fazendo sustentações orais, defendendo o posicionamento dos seus clientes. Portanto, ele não pode ser submetido a uma fila em nome de uma pseudo-segurança do Supremo Tribunal Federal. A OAB requereu ainda tratamento isonômico aos advogados que pretendem fazer sustentação oral no plenário, especialmente em face da reserva de poltronas aos integrantes da Advocacia Geral da União na primeira fila. Como integrante da Justiça, como partícipe da cena jurídica, da cena judiciária, o advogado tem que ter determinadas garantias. E dentre elas está a de que quando chegue no Supremo Tribunal Federal possa ter uma cadeira para sentar-se, para fazer anotações, para acompanhar os julgamentos, a fim de se preparar para a sua intervenção. Portanto, o advogado ficar em pé, enquanto que convidados que vão assistir os julgamentos, alunos de faculdades, etc., estão sentados, é um desrespeito à advocacia brasileira, é um desrespeito ao cidadão. E é nesse sentido que a Ordem quer uma coisa muito simples, que o advogado lhe seja garantido lugar na primeira fila para que ele possa trabalhar.
O ofício foi entregue ao presidente da Suprema Corte, ministro Aires Brito, dentro da política anunciada por ele quando tomou posse no STF, de estabelecer com a OAB parceria constante e canal de interlocução permanente com a advocacia brasileira. E em resposta à solicitação feita pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, restabeleceu o recebimento de habeas corpus no STF por qualquer meio, físico ou eletrônico. Com isso, advogados e cidadãos não precisam mais recorrer ao computador para ajuizar HC na Corte Suprema do país. O habeas corpus é a ação constitucional contra restrições indevidas ao direito de ir e vir. A medida já em vigor foi recebida com entusiasmo pelo Conselho Federal da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil apoiou a proposta do ministro Marco Aurélio de realizar sessões extras no Supremo Tribunal Federal durante o período de julgamento do mensalão. Para o presidente nacional da Ordem, o processo do mensalão é de grande importância, especialmente pelo que vai representar aos costumes políticos no país. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ministro Marco Aurélio defendeu a criação de um turno de trabalho matutino do plenário para dar conta das outras causas do tribunal durante o julgamento do mensalão. Há cerca de 700 processos aguardando inclusão na pauta do pleno do STF, alguns prontos para julgamento desde o ano 2000. O presidente da OAB apoiou a ideia das sessões extras, ao ressaltar que não se pode paralisar a mais alta corte do país. Nós não podemos paralisar o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Brasileira por conta deste processo. É necessário que o Supremo se desdobre e, nesse sentido, os ministros têm sido bastante aplicados e façam sessões extras, sessões para que outros processos importantes para o Brasil também sejam julgados. A Ordem quer que a Justiça funcione, que o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua missão e atenda não só a este processo, como também a outros processos que estão na pauta há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal definiu que serão 9 sessões até o dia 14 de agosto para sustentações orais do caso mensalão. Com 5 horas de duração, as sustentações orais serão feitas pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e pelos advogados dos 38 réus. No dia 15 de agosto deve começar a fase no qual serão proferidos os votos dos ministros. Nesta etapa, as sessões serão realizadas 3 vezes por semana. Não se sabe ainda quantas sessões serão necessárias para concluir o julgamento. O que já foi confirmado é que o relator, ministro Joaquim Barbosa, será o primeiro a votar. Em seguida, vota o revisor da AP 470, ministro Ricardo Lewandowski. Depois, a votação segue por ordem inversa de antiguidade, da ministra Rosa Weber, a mais nova na corte, até o ministro decano Celso de Mello. O presidente do STF, ministro Aires Brito, será o último a votar. Não há dúvida de que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre um processo muito importante para o Brasil, para a melhoria dos costumes políticos, que é o mensalão. Entretanto, este é mais um processo. É claro que é um processo volumoso, são muitos réus, é necessário que haja uma análise bastante acurada da situação de cada um desses réus. E você vai ver depois do intervalo, conselheiros federais da Ordem saem em defesa do advogado Márcio Tomás Bastos. É daqui a pouco, no programa OAB Nacional. O Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou de forma unânime moção de solidariedade ao advogado e membro honorário vitalício da OAB Nacional, Márcio Tomás Bastos. A medida foi tomada diante das críticas que o advogado vem sofrendo por promover a defesa jurídica de Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. Para a OAB, é preciso resguardar a garantia do exercício profissional, as prerrogativas da advocacia e, principalmente, o sagrado direito de defesa. O advogado e ex-ministro da Justiça recebeu o apoio de todo o Conselho Federal. Vossa Excelência tem sido vítima de uma campanha de um segmento da imprensa brasileira que, lamentavelmente, não consegue ou não quer enxergar o papel da advocacia neste país.
e a importância da advocacia como um instrumento de defesa das liberdades. A advocacia brasileira está ao seu lado, não só em função da nota que o Conselho Federal, através da sua diretoria, exarou, mas pelas manifestações que tenho recebido via Twitter, redes sociais de um modo geral, aprovando a postura que a nossa entidade vem tendo em relação ao exercício profissional, à defesa intransigente das prerrogativas. Márcio Tomás Bastos é alvo de críticas desde que assumiu a defesa do empresário de jogos Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Como resposta aos ataques, os conselheiros aprovaram por unanimidade uma moção de solidariedade ao advogado. A bancada do Distrito Federal tem a honra e o orgulho de contar com o ministro Márcio Tomás Bastos inscrito entre os nossos advogados. E nós estamos aqui prontos a cerrar fileiras com ele para defender o sagrado exercício da nossa profissão de defender os cidadãos do Brasil. A bancada do Rio Grande do Sul quer trazer uma manifestação de solidariedade e de apoio ao eminente colega Márcio Tomás Bastos e reiterar todos aqueles princípios que são inerentes ao exercício da advocacia. Então, acho que é importante que a bancada do Rio Grande do Sul deixe claro isso, que nós estamos firmes na defesa da advocacia, nos princípios que norteiam a advocacia. A bancada de São Paulo se agrega a todas as manifestações de todas as bancadas das seccionais aqui reunidas. E o senhor sabe que sempre tem lá em São Paulo o nosso total apoio e estamos ao seu lado. O Estatuto do Advogado também foi lembrado. Nós temos um artigo 21 do Código de Ética que diz que é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Em certa vez, aqui ainda na gestão do presidente Busato, quando aí esteve sentado o presidente da comissão do tráfico de armas, eu tive a oportunidade de dizer, porque foi levantado a situação da tia do Fernandinho Beiramar, que pagou honorários a um advogado. Se o advogado exerceu a profissão e pagou os seus impostos, no exercício da profissão é digno. Isso foi dito, porque o que não pode acontecer, senhor presidente, é que continue me chamando como tributarista de sonegador, que continue chamando o advogado trabalhista de senhor de engenho, que continue chamando o advogado que faz a área de família de destruidor de lar, e muito menos o advogado da área criminal de criminalista. O Conselho Federal e a diretoria da OAB ressaltaram a função e a necessidade do direito de defesa a qualquer acusado. De fato, um dos temas mais caros à advocacia é a inviolabilidade do direito de defesa. Porque, de fato, sem uma defesa altiva, é impossível haver justiça. A justiça ela se faz na medida em que o advogado é respeitado no seu munus, respeitado no exercício da profissão e respeitado publicamente por assim fazê-lo. Até porque ele presta, de fato, um serviço essencial. E no caso em que publicamente o advogado é atingido por insinuações, ele acaba tendo diminuído a sua altivez no exercício profissional. A tentativa é esta. Temos, no caso, um ex-presidente da Ordem, altivo advogado, que não se deixará, como não está deixando, se abater por este tipo de insinuação. Mas a tentativa é esta. A tentativa é calar a voz da defesa, que não pode ser calada. Lamentavelmente, insisto, o meu estado de Goiás sangra nas páginas dos jornais já há mais de 100 dias, não é, João Bezerra? Com episódios que, evidentemente, não vou aqui comentar. Mas, ministro, advogado Márcio Tomás Bastos, se me permite, vou dizer que Vossa Excelência, eu sou um homem sempre muito otimista. Me permita dizer que Vossa Excelência vai nos fazer extrair deste episódio todo um lado absolutamente positivo, que é mostrar bem a importância e a valorização da advocacia e o direito, e a obrigação até o dever que tem o advogado de cobrar honorários e de preferência bons honorários. Saibamos todos extrair efetivamente dessa circunstância um recado para a nação de que se o réu
cuja defesa Vossa Excelência patrocina mereça ser condenado, que o seja à vista do devido processo legal. E ninguém mais do que Vossa Excelência para defender e para efetivar o princípio constitucional do devido processo legal. Quando um advogado individualmente for atacado, estará sendo atacada toda a advocacia brasileira. O sentimento que gera em todos nós o ataque que Vossa Excelência recebeu é o sentimento de união de todos nós em defesa das mais sagradas prerrogativas da advocacia, porque bem sabemos o quanto é valioso e o quanto foi valioso para o Brasil a defesa das prerrogativas da advocacia, a independência da magistratura e do próprio judiciário. Portanto, a biografia de Vossa Excelência não autoriza esses ataques que estão lhe fazendo e, como bem já salientou aqui o conselheiro que me antecedeu, se fazem isso com Vossa Excelência, o que não estão fazendo com humildes advogados Brasil afora, fazendo presunções absurdas, preconceituosas e violando todos esses sagrados direitos esculpidos na nossa Constituição Federal. Ex-presidente da OAB, Márcio Tomás Bastos, agradeceu o apoio e lembrou outro caso polêmico da década de 1980. Eu era candidato a vice-presidente, o candidato a presidente era o presidente Arman Baeta, e nós fomos dar uma entrevista coletiva. Nesses dias, eu tinha recebido uma procuração do crime mais famoso de colarinho branco que aconteceu nessa época, nos albores da Nova República, da assim chamada Nova República. E um repórter me perguntou, mas como é que o senhor vai defender esse criminoso de colarinho branco e ao mesmo tempo ser candidato a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Eu falei, olha, é exatamente por isso. Se eu fosse candidato a presidente ou a vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil ou a Ordem dos Médicos do Brasil, eu não poderia defender. Mas como eu sou candidato a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho não só o direito, mas o dever de defender as pessoas que são acusadas criminalmente. No fim, afirmou que o direito de defesa é ainda mais importante que a acusação. Nesse caso concreto que nós estamos olhando aqui, de Goiás, nesse caso concreto, se não fosse a defesa, eu me excluo disso, mas a equipe da defesa, se não fosse a equipe da defesa, esse rapaz, esse cliente, esse réu, esse acusado, já estaria condenado, como já está condenado pela mídia, pelos vazamentos criminosos, sistemáticos, fragmentados, descontextualizados, que saem todo dia em rede nacional. E eu não vejo nenhum promotor preocupado em investigar isso. Nenhum procurador falando, não, mas isso é crime, estão vazando o segredo de justiça. O fato é que se procura conestar a ilegalidade dos grampos pela reiteração e pelo pré-julgamento, pelo julgamento pela mídia, de modo que ele seja tão culpado que qualquer ilegalidade se faça justificada pela necessidade de condenar aquele que já foi condenado. De modo que realmente, presidente, eu acredito que o nosso papel de exalçar o direito de defesa, de mostrar como o direito de defesa é um valor fundamental, de que é preciso fazer a cisão entre a figura do advogado, que é a voz do acusado em relação aos seus direitos legais, e o próprio acusado, é fundamental. É aquela frase clássica do Lachaux. Eu não me chamo Lachaux quando ele foi agredido na porta do fórum, quando defendia um criminoso que merecia a repugnância da população. Eu não me chamo Lachaux, eu me chamo defesa. Eu acredito que é isso que nós devemos fazer. Agradeço sobremaneira honrado e comovido essas manifestações todas que mostram uma exata compreensão desse papel de defesa, e quero encerrar dizendo aquilo que tantas vezes eu disse quando entregava a carteira da ordem lá em São Paulo. Nesses momentos, a gente não pergunta por quem os sinos dobram, eles dobram por todos nós. Muito obrigado. Portanto, fica aprovada por unanimidade a moção de solidariedade ao advogado pela garantia do exercício profissional e, sobretudo, pela garantia do direito de defesa.
Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere um bate-papo com o presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem, Walter de Agra Júnior. Ele fala sobre aspectos da prova e mudanças que estão por vir. É no próximo bloco e você não pode perder. Nós voltamos já. Olá, o nosso entrevistado desta semana é o Dr. Walter Agra. Ele é conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem. Dr. Walter, nós tivemos agora o resultado do 7º exame de ordem, resultado preliminar, em que em torno de 112 mil bacharéis prestaram concurso. Qual a avaliação que a Ordem faz nessa fase inicial? Essa avaliação que a Ordem faz é muito positiva. Primeiro porque estamos solidificando o exame de ordem unificado. Quando se diz estamos no 7º exame de ordem, não é porque ocorreram apenas 6, mas que estamos no 7º unificado. O que significa isso? Significa que temos uma ferramenta, né, já por 7 etapas seguidas, para avaliar de modo uniforme todos os alunos de direito de todos os recantos do nosso país. Com isso, é possível avaliar o nível de ensino, não apenas o nível de aprendizagem, mas também o nível de ensino em todo o país. E, graças a Deus, cada exame que passa, mais e mais vai se solidificando, vai se aprimorando o exame de ordem. E ele constitui importante ferramenta, não apenas para aferir o conhecimento dos alunos, mas para ajudar as instituições de ensino a analisar a qualidade do ensino que elas vêm propiciando para os cidadãos. Essa também é uma contribuição cidadã da OAB, né, para toda a sociedade. Está havendo um processo de refinamento, né? Desde que o exame de ordem passou a ser unificado, a cada etapa a gente percebe que está procurando se aperfeiçoar mais. A novidade parece é a introdução no próximo exame, me corrija se eu estiver errado, a introdução da disciplina Filosofia do Direito. O que é que isso representa, doutor Agra? Olha, como você usou o termo bastante apropriado, a Ordem dos Advogados do Brasil está buscando refinar cada vez mais o exame de ordem. Para quê? Para que o exame de ordem ou que as instituições de ensino não busquem apenas preparar seus alunos para passar no exame de ordem. Não se trata de um cursinho. A gente tem que buscar com que as instituições de ensino busquem a parte humana, a parte cidadã também para os estudantes de direito e não apenas a parte técnica. Por isso agora a inclusão dessa matéria propedêutica, que é a filosofia do direito, também muito ligada à hermenêutica, né, e à ética profissional também. E serão apenas 2 questões sobre isso. Então o que é que a OAB está fazendo? Está fazendo com que o exame de ordem seja cada vez mais um espelho das matérias, das disciplinas abordadas, exploradas como obrigatórias nas universidades. Essa preocupação que o senhor colocou aí é muito interessante. A preparação do futuro advogado do ponto de vista humanista, né? A introdução dessa disciplina parece que reflete isso, né? Por que isso, doutor Agra? As faculdades não preparam bem nesse sentido? Olha, a gente tem que pensar que o advogado, uma vez concluído o seu bacharelado, o ingresso no exame, nos quadros da OAB, ele não pode só pensar no seu lado de contributivo ou retributivo, lado financeiro. Não, ele tem que ter também um aspecto, né, humanista, porque a OAB também é o defensor da sociedade, é a defensora dos direitos humanos. Quantas lutas tomamos? Imagine que a luta das diretas fosse uma luta exclusiva ou eminentemente financeira. Não teria ocorrido. A própria profissão do direito, né, a ciência do direito, ela é humanista por natureza. Humanística por natureza. Então, por isso, como você bem colocou, mais e mais tem sido necessário dar esse toque, né, final de reparo, de adequação, para que o exame de ordem reflita aquilo que verdadeiramente se quer dos cursos jurídicos. Agora, doutor Agra,
embora seja um resultado preliminar, ou seja, ainda passível de modificações, a gente já verifica, eu fiz uns cálculos aí, ficou em torno de 28%, 30% o índice de aprovação, ainda é baixo. Significa, muita gente acha que o exame é difícil. É difícil, afinal de contas? Não, olha bem, a gente tem que levar ter uma coisa bem de perto. Hoje a gente tem inúmeros cursos de direito. São quantos? Só por curiosidade. 172 na última listagem que fiz. Cursos de direito? 1.172. 1.172. Né? Já chegou a ter aqui quase 1.300 cursos. Foi que houve? Alguns o MEC começa a diminuir o número de vagas e, por vezes, também não renovar as suas licenças. Só para que o cidadão tenha uma ideia, obrigatoriamente, antes de se abrir um curso jurídico, passa-se pelas comissões da OAB, a Comissão de Ensino Jurídico. E a OAB está há mais de 4 anos sem autorizar a abertura de nenhum curso jurídico. Novo, com certeza. Mas, mesmo assim, ao arrepio da orientação da OAB, o MEC vem abrindo e criando novas vagas. Então, o que é que acontece? Acontece que diversas instituições dessa de ensino estão mais preocupadas com a mercantilização do ensino do que com a qualidade do ensino. E aí, o exame de ordem se reveste de um papel maior e melhor ainda. Qual? Mostrar para a sociedade esta ou aquela instituição não tem comprometimento com a qualidade do ensino jurídico. E como se faz isso? Com exames de ordem comparativo em todo o país, 3 vezes ao ano. Então a universidade, a instituição de ensino séria, ela vai ver, olha, meu aluno não está passando aqui, onde é que está o problema dele? Vou ver e vou consertar. Com 4 meses eu tenho uma aferição, com mais 4 eu tenho outra aferição, no ano seguinte eu tenho outra e mais outra e mais outra. Agora pergunto a você, que nos ouve e vê agora, você autorizaria, pagaria para que seu filho fosse estudar numa instituição de ensino superior que durante anos e anos não chega a aprovar 1 ou 2, 3 alunos no exame de ordem? O exame de ordem é difícil. É difícil como é que as instituições públicas, que são as que têm o maior desempenho no exame de ordem, aprovam 78%, 80%. Algumas da área privada também, né? Algumas da área privada também. E porque o exame é o mesmo, não está sendo levado a sério. O que é que está acontecendo? Então, de logo se verifica, né, se constata que o que precisa efetivamente é uma revisão na qualidade do ensino jurídico. E o exame de ordem está propiciando essas ferramentas para a ajuda da OAB para aquelas instituições que levam a coisa com seriedade. Agora, doutor Agra, é só para que fique claro, o exame de ordem é uma invenção brasileira ou em outros países é necessário esse exame de proficiência? Olha, em outros países também é necessário, né? E a importância dela, depois do reconhecimento recentemente pelo Supremo de sua necessidade e constitucionalidade, outras categorias, né, outros cursos já começam a pensar nisso. Por exemplo, outras carreiras. O Conselho Federal de Medicina já começa a pensar nisso. O Conselho Federal de Contabilidade já aprovou isso aí. Só um dado, em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina faz um teste facultativo. Você não está obrigado a passar ou a fazer para ter sua inscrição. E os índices de aprovação lá se assemelham com o nosso. Então isso chama um alerta diretamente ligado a quê? Ao grande aumento no número de vagas. Entendo. Então aumentou de toda forma e não se teve o mesmo esmero com a qualidade do ensino que está sendo ou que deve ser prestado. Agora veja bem, doutor Agra, o senhor falou que tem mais de 1.100 e alguma coisa de cursos jurídicos. Para um país do tamanho do Brasil, é suficiente? Poderia ser menos? Ou qual o número ideal? Olha, o ideal mesmo era que qualquer cidadão que quisesse fazer um curso superior pudesse fazer, independentemente de exame, de prova, de aferição. Só que para a gente chegar aí, a gente tem que evoluir por completo. A gente tem que evoluir com o índice, com o grau de alfabetização. Quantidade com qualidade. Quantidade com qualidade. Não é necessário, não é o suficiente para a gente apenas dar canudo, dar formação, né, no papel, sem ter uma
efetiva construção social e humanística do bacharel. Então a gente tem que evoluir com as duas moedas, com a criação do curso, mas não pode deixar distante deste mesmo nível a qualidade do ensino. Precisamos unir os dois. Então não há que se falar em aumentar mais, há que se falar sim até em diminuir, mas sobretudo em elevar e garantir um nível mínimo de qualidade de ensino. Porque onde é que está inscrito, onde é que está posto que o advogado tem que estar em patamar de conhecimento inferior ao juiz ou promotor? Ora, para ser juiz ou promotor não passa por um concurso público. Para ser advogado é apenas uma seleção onde você não concorre com ninguém, concorre apenas e exclusivamente com o seu conhecimento e consigo próprio. Então, é preciso um nível mínimo de conhecimento para poder o advogado defender os direitos do cidadão. Por quê? Uma advocacia fraca, uma advocacia sem conhecimento, significa uma sociedade sem defesa. Doutor Agra, muito obrigado e sucesso aí com a realização do exame de ordem. Obrigado pela atenção e espero a colaboração de todos os estudantes, de todas aquelas pessoas envolvidas com a qualidade e com o ensino jurídico. Obrigado. Até a próxima. Daqui a pouco, depois do intervalo, OAB leva para a Rio+20 proposta de criação do Índice de Aferição das Metas Ambientais. E veja também, a advocacia brasileira marca presença na posse da nova diretoria da AJUF. A criação do Índice de Aferição das Metas Ambientais, destinado a avaliar a efetividade do cumprimento das metas ambientais e sociais pelos Estados-membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, foi uma das principais propostas da OAB à Conferência Rio+20. Mas antes de ser apresentada no evento, a proposta foi aprovada em sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O relator do caso, o conselheiro Gilberto Pizello, defendeu a criação do Índice de Aferição das Metas Ambientais, o IAMA, e o comparou com outra forma já conhecida de medir o desenvolvimento dos países, o IDH. Vale ressaltar que se tem utilizado o PIB, que tem viés meramente econômico, para a mensuração do IDH, enquanto o índice proposto, o IAMA, a que estamos propondo, tem escopo no bem-estar do ser humano. Esse sim vinculado ao verdadeiro sentido da qualidade de vida, cuja base fundamental é o meio ambiente sustentável. Esse índice premiaria de forma responsável as nações que produzem com ações preservacionistas do meio ambiente, diferentemente daquelas que produzem apenas com vistas ao resultado econômico, desprendidas de ações efetivas e voltadas à proteção ambiental. Só para exemplificar, qual a diferença da nação que produz 1 quilo de soja em meio à limitação de área de florestas e águas em relação àqueles que produzem a mesma quantia, colocando seu produto no mercado por melhor preço e sem a mesma condição ou ação preservacionista? A aplicação do índice foi a principal medida defendida pela delegação da Ordem dos Advogados, que foi a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A ideia é pressionar os países que fazem parte da ONU a cumprir metas ambientais e sociais. A oportunidade da Rio+20, realizada no Brasil, reconhece a importância deste país, enquanto a manifestação da OAB, pela credibilidade que tem, pode falar para o Brasil e para o mundo. Esse credenciamento da OAB na sociedade é inédito. É a primeira vez que tal medida ocorre, pelo menos pelos registros que tem informação, e é só um embrião. Ele é quase nada se nós pensarmos num contexto geral, mas é muito se nós pensarmos como um primeiro passo. Além dessa proposta, a OAB sugeriu a ampliação do mar territorial brasileiro com o objetivo de proteger os corais e de desenvolver as pesquisas do pré-sal e o empenho na elaboração de um plano mundial de sustentabilidade baseado em cooperação científica e na transição para a economia verde. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, está sob novo comando. A posse da nova diretoria da entidade foi prestigiada pela advocacia brasileira.
foi empossada a nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O juiz federal Nino Toldo irá presidir o mandato para o biênio 2012-2014. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, esteve presente na cerimônia e ressaltou que a AJUF tem a mesma perspectiva da OAB, que é de fortalecer a justiça compreendida como a advocacia, o Ministério Público e a magistratura. Olha, toda gestão que ela inicia com a perspectiva de mudança. A rotatividade do poder ela é muito importante, ela areja as instituições. A AJUF, agora assumindo o novo presidente, o presidente Nino, já conversou conosco e temos muitas identidades que precisam ser cada vez mais difundidas, sobretudo aquelas que tocam a um interesse maior de todos nós, é de termos uma justiça forte. É fundamental. Agora, para isso é necessário, e ele tem essa mesma perspectiva que temos, da unidade de sentimentos, unidade de propósitos, em torno de lutas que fortaleçam a justiça compreendida como a advocacia, o Ministério Público e a magistratura. Portanto, nós somos irmãos siameses, estamos ligados dentro do mesmo fenômeno que é a justiça. Claro, temos algumas diferenças, mas essas diferenças não podem impedir que nós tenhamos a compreensão de que o nosso compromisso é maior, é com a sociedade brasileira, é com a justiça nesse país. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aires Brito, destacou que a AJUF é uma associação respeitável e que ele está muito animado com a nova direção. Discursos repassados de compromisso com os princípios republicanos, de moralidade, de independência funcional, de prestação de contas, de responsabilidade pessoal e de prestação de uma justiça célere, comprometida, ainda volto a dizer, com aqueles valores que na Constituição fazem da magistratura um poder da República exemplar, modelar. Estou muito animado com a nova direção e, de minha parte, tenho a certeza de que faremos uma parceria frutuosa, proveitosa, não é, para que a jurisdição brasileira e o judiciário como um todo caminhem na bela tradição de serviços ao nosso país. O advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, frisou que já existe uma parceria antiga com a AJUF em favor de projetos não só exclusivos de judiciário, mas para toda a sociedade. Nós temos trabalhado em vários projetos legislativos e também projetos de ação no próprio CNJ e fora do CNJ que estão favorecendo a sociedade como um todo, conciliação, melhoria do processo judicial. Então, eu vejo que a nova diretoria da AJUF vem com a continuidade desse compromisso. E isso é muito importante para nós, porque acaba trazendo todo o judiciário junto, não só a instituição, mas também os juízes, individualmente, compromissados com essa proposta. O novo presidente Nino Toldo afirmou que a AJUF está no rumo certo e que os juízes têm muito que contribuir para o aprimoramento da sociedade brasileira. O rumo certo é o rumo do diálogo, o rumo da busca de consenso em torno de propostas que abranjam todos os interesses da magistratura, não só corporativos, mas os interesses de inserção social. Os juízes têm muito a contribuir para o aprimoramento da sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das mais importantes instituições do país e eu tenho um excelente diálogo com o presidente Ofir, já conversei com ele, vamos conversar mais e eu quero mostrar para a sociedade, a AJUF quer mostrar para a sociedade o papel que os juízes representam e a importância disso. A Ordem dos Advogados já fez certa vez uma campanha que sem advogado não há justiça, mas sem juiz não há justiça também. Isso precisa ser mostrado para as pessoas, para a sociedade. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.